bem-vindos a mais um vídeo! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou-vos responder a como foi para mim tirar a carta de condução, ok? Eu vou falar aqui em específico para quem quer tirar a carta aqui no Luxemburgo, porque claro que de país para país muda. Vou começar por vos explicar como é que foi para mim e depois eu vou-vos responder às vossas perguntas, que eu tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Vou deixar aqui também o meu arroba do Instagram. Podem me ir lá seguir e vocês vão ver todos os dias o que é que eu tenho feito, como é que tem sido para mim conduzir, etc, ok? Pronto, então, continuando. Para mim, eu comecei a carta de condução aqui no Luxemburgo eu acho que foi mais ou menos em fevereiro, março, por aí. Comecei com a teoria, não é? A teoria vocês conseguem acabar em 2, 3 semanas, se vocês forem a todas as aulas. Se não, pode demorar um bocadinho mais. No meu caso, no início eu comecei a ir a muitas aulas, só que chegou um momento onde eu não estava a entender mais nada da teoria, que foi quando começaram a apresentar todos os sinais. Meteram todos os sinais à frente da cara, eu fiquei qual é que é para quê? Enfim, eu não entendia qual é que era os de prioridade, qual é que era os de perigo, obrigação, não entendia nada. Então eu aí deixei-me ir um bocadinho, deixei de ir às aulas porque eu desmotivei-me completamente. Eu pensei, nunca na vida eu vou entender isto. Passado um mês eu voltei finalmente outra vez para as aulas e dei então as últimas 2 ou 3 que me faltavam. Depois, como eu depois daquelas aulas eu ainda não me sentia preparada, para quem for tirar a carta aqui no Luxemburgo, vocês têm um site que eu vou deixar aqui também o nome, que é o site da SNCA, e vocês podem ir fazendo lá os testes online. E essa é a minha primeira dica para todos vocês que ainda não tiraram a carta, que vão agora para a teoria, ou que, enfim, a teoria vocês conseguem a passar muito de boa mesmo. Vocês têm de fazer aqueles exercícios que vocês encontram na internet, aqueles testes, e quando vocês virem que vocês já só têm mais um erro ou nenhum erro, é quando vocês realmente estão preparados. Porque até o momento que vocês... Não adianta vocês estarem a fazer 3 erros e acharem que vocês vão passar. Não, se vocês já estão a fazer ali 3, 4 erros nos testes online, então vocês têm uma grande chance de chegar lá ao teste e de não saber, porque estão sempre a vir novas perguntas. Ou seja, vocês chegam ao momento, vocês vão conhecer as perguntas de cor, já nem as vão ter de ler direito, mas é claro que é melhor ler sempre direito porque pode haver uma ratoeira. E pronto, é muito fácil mesmo. E depois disso fui ao exame de teoria e passei de primeira, porque isso aí realmente é fácil para quem está ali com a cabeça e para quem estudou. Não é só dar as aulas e toca aí para o exame, não, ok? Vocês têm grandes chances de reprovar dessa forma. Depois, vou-vos falar então da condução. Agora, à conta do vírus, a condução está muito atrasada em muitas autoescolas, principalmente a minha autoescola está muito atrasada. Não sei se as outras também estão a esse ponto, mas eu vou-vos dizer, eu andava na autoescola Tavares, fui eu que escolhi a autoescola porque na altura eu andei a ver algumas por aqui por perto e eu vi essa e vi mais algumas outras, só que eu vi que essa aí era um bocadinho mais cara. E eu sei, não me perguntem o porquê, às vezes eu tenho a sensação que eu nado em dinheiro, como as pessoas me dizem, porque eu fui para a mais cara. Eu sabia que era a mais cara, mas na minha cabeça eu pensei, ok, eu vou ir para a mais cara porque talvez eu vou aprender mais. É assim, não tem nada a ver, mas é isso. Fui para a mais cara e é isso. Para poder começar a conduzir eu tive de esperar uns 2 meses, mas tinham-me dito que ia demorar uns 3 meses. E neste momento a minha instrutora disse-me que para quem quer começar agora tem 3, 4, 5 meses de espera. Isso é muito tempo, mas pronto, a mim tinham-me dito também que iam ser uns 3 meses e passado nem 2 meses já me tinham chamado, ia fazer 2 meses ainda. Portanto, pode ser que vocês tenham sorte, mas eu acho que está por todo lado mais ou menos um atraso há em todo lado. Principalmente para quem mora aqui principalmente para quem mora aqui em cidades maiorzinhas, sabem? Tem muitas pessoas que querem se inscrever. E pronto, então comecei a aula de condução. Minha primeira aula de condução, nós fomos para um parquinho que está reservado à autoescola
e ela é que arrancava e parava e por enquanto eu só estava a aprender a fazer os movimentos, a virar para o outro lado, para não ficar com os braços assim cruzados, sabem, a querer virar o volante, enfim. Ela ensinou-me primeiro a como gerir o volante. Depois, nessa mesma aula, ela ensinou-me a arrancar, a parar. Depois, eu acho que foi só na segunda aula que nós fomos para a estrada. E aí, mais uma vez, era ela que tinha os pedais, eu só andava com o volante, ok? Ela dizia-me virar à direita, eu virava à direita, sabem? Ela é que arrancava e parava, porque ainda era muito cedo para eu estar a pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Depois disso, fomos aos poucos, com o parar, arrancar, olhar para os sinais, isso tudo. No início era ela que me dizia tudo, como é que eu tinha de fazer, o que é que eu tinha de fazer, se eu tinha de parar, se eu tinha de arrancar, se eu tinha de virar à direita, à esquerda, o que é que eu tinha de fazer, atenção, isso tudo. E só depois com o tempo é que fui eu fazendo as coisas sozinha. Eu sabia, estava vermelho, vou parar. Tenho de ceder a prioridade, eu tenho de parar. Sabem, com o tempo depois as coisas vêm. A teoria são 12 horas. Eu acho que eram 12 horas que eu tive de teoria. Eu acho. E a prática são 16 horas que vocês têm de fazer. 16 horas vocês podem achar que é muito, não é nada. As 16 horas passam a voar. E eu sei que em Portugal eu acho que é quase o dobro das aulas que nós temos de fazer obrigatoriamente. Ou seja, aqui no Luxemburgo 16 horas é... Enfim, há quem passa, há quem não passa, há quem já saiba conduzir e aquelas 16 horas chegam. Mas pronto, eu não fiz condução acompanhada, eu ia fazer condução acompanhada, só que mais uma vez para fazer condução acompanhada é preciso o pai, a mãe ou quem vocês escolherem estar presente em algumas das aulas e isso nem sempre era fácil. Acabei por fazer as horas todas, cheguei ao fim, já tinha feito 16 horas e eu ainda não me sentia pronta. Depois dessas 16 horas eu ainda não estava pronta. Eu fazia muitos erros, eu não prestava atenção a quase nada ainda, ok? Ainda estava com muito pânico na minha cabeça, ok? Mas pronto, relembrando que isso é a minha forma de ser. Há quem já saiba conduzir, há quem não saiba conduzir, mas aquilo para eles entra assim na cabeça e eles estão focados na estrada. Eu demorei um bocadinho mais tempo a me adaptar, a saber o que é que eu tenho de fazer e a conseguir me concentrar em tudo ao mesmo tempo. Depois dessas 16 horas eu decidi fazer mais 4 horas, ok? Cada hora a mais que vocês fazem são 71 euros. Não é em todo lado que são 71 euros, na verdade. Na minha autoescola é 71 euros. Há autoescolas que acho que é 68, 67, 70, enfim. Mas fica sempre por aí, ok? Vocês não vão encontrar nenhuma autoescola com 50 euros por hora. Não. Portanto, se formos a ver assim, a carta de condução naquela autoescola que eu estava, se fosse passar tudo à primeira, mais o exame, a condução e o controle técnico e isso tudo que se tem de pagar à parte, ficaria em 1400 euros, acho que era 1400 e tal euros, quase 1500. Mas eu fiz mais 4 horas de condução, o que já deu mais 200 e tal euros, 250 por aí. E o que é que aconteceu depois disso? Eu fui a exame, o exame vocês também têm de pagar 100 e tal euros, mas pronto, já está incluído nos 1400 que eu vos tinha dito, 1500. Fui a exame e o que é que aconteceu? Chumbei, ok? Porquê é que eu chumbei? Primeiro, eu nesse dia estava confiante, eu acreditava que eu ia conseguir porque aquelas 4 horas ajudaram imenso, eu aprendi muita coisa em 4 horas, só que cheguei ao exame, tudo bem, eu estava confiante, eu nem estava tão nervosa, só que eu fiz vários erros pequenos e esses vários erros pequenos, por mais que sejam pequenos, quando há um acúmulo de erros, vocês reprovam, ok? O meu erro foi, primeiro, eu entrei na autoestrada a 70, mais ou menos, e tirou-me pontos logo, porque nós temos de entrar no mínimo, 80, 90, nós já temos de estar a entrar bem rápidos, que é para as pessoas atrás não terem de travar, ok? Depois, outra coisa, sempre que eu ia trocar de marcha, eu olhava para o coisa, esqueci-me do nome, enfim, olhava o tempo todo quando eu ia trocar de marcha e isso não é bom. Por mais que eu sabia onde é que era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, mesmo assim eu olhava, mas era só pelo facto de, ok, estou a conduzir, vou agora meter a terceira, eu olho rápido e medo, sabem, era
no fundo eu pensava que eu estava a fazer bem, que eu estava a ter mais cuidado, mas não. Vocês não podem estar a olhar para aquilo, porque se acontece alguma coisa nesse momento que vocês estão a olhar, eu sei que é só um segundo, mas esse um segundo pode ser grave porque podem travar do nada a fundo à vossa frente, pode parecer alguém à frente, enfim, vocês sabem que as coisas acontecem muito rápidas. Portanto, tiram pontos por isso, porque é verdade, é perigoso. Depois, um outro erro que eu fiz, que a partir daí eu sabia que eu ia chumbar, foi quando eu subi um passeio, mas eu subi um passeio daqueles enormes que vocês dizem como é que tu não o viste, é verdade. O meu banco estava para baixo, ok, no carro, eu devia ter subido mais, porque se eu tivesse subido mais eu via logo que estava ali um grande passeio e, enfim, subi o passeio e isso aí, dependendo do examinador que vocês tiverem, ele vai contar isso como um erro grave. O meu não contou como um erro grave, mas para mim tinha sido um erro grave já e já tinha chumbado ali, por isso eu já sabia que eu tinha chumbado. E depois, o que é que houve mais? Enfim, não olhava muito para o retrovisor, sabem? Eu ainda, se eu passasse naquele dia seria mesmo por sorte, sabem? Eu estava confiante, mas quando eu cheguei ao exame eu fiquei, ok, talvez não estou assim tão preparada quanto eu pensava, não é? Porque no exame é que vocês estão completamente sozinhos a conduzir e vocês aí, a pessoa ao lado não pode travar por vocês, se ela travar vocês chumbam. Voltei para o centro de exames, disse-me que eu tinha chumbado, eu chorei horrores, chorei muito, porque por mais que eu vi os erros que eu fiz, é claro que dói, principalmente o dinheiro, gente. Fui eu que paguei a minha carta de condução sozinha e doeu muito saber que eu chumbei, que tinha de dar outra vez 8 horas e de pagar outra vez 705 euros, ok? Tem autoescolas que fica por 680 e tal, 690 e tal, mas é o que eu digo, fica mais ou menos sempre por volta dos 700 euros que vocês vão ter de pagar para voltar a fazer as horas, pagar o exame e pagar o selo, porque se vocês reprovarem, vocês ainda têm de pagar um selo que custa acho que 30 euros, ou seja, ao todo fica por 700, vá, digamos assim, dependendo da autoescola. Ok, voltei a fazer o exame, voltei a fazer as aulas, 8 horas que eu fiz. Nesse tempo fiquei 1 mês e meio sem conduzir, depois de ter passado o primeiro exame, ou seja, ainda foi bastante tempo, porque entretanto fiquei com o Covid, enfim. Eu tinha feito muitos erros, mal eu voltei para as aulas, eu fiz muitos erros, eu fiz as 8 horas em uma semana, porque era a semana que eu tinha de férias escolares e eu queria aproveitar para passar o exame logo nessa semana e dar as aulas todas, portanto, lá fui eu. Enfim, correu super mal as aulas, eu fazia muitos erros. Na minha cabeça, aquele exame, eu já nem sabia se eu ia ter coragem de ir para o exame, porque eu fiz tantos erros quanto na primeira aula, se formos a ver, ok? Mais até, eu estava mesmo perdida, eu estava muito estressada, porque eu pensei, eu tenho de passar à segunda, e eu estava a mentalizar isso tanto na minha cabeça que eu não pensava nas coisas à minha volta, eu travava à última da hora, eu esquecia-me de dar uma prioridade e no exame isso é fatal, gente, vocês não podem. Vocês têm de estar mesmo concentradas. Essas 8 horas que eu fiz a mais foi agora na semana passada, ok? E eu sou uma pessoa super estressada, ou seja, eu estava sempre a sonhar com isso, que eu passava o exame, eu estava o tempo todo, eu só falava nisso. Depois, outra coisa é que eu comprei um carro antes de ter a carta, comprei umas 2 semanas, 3 semanas, quase 3 semanas antes de passar o segundo exame eu já tinha comprado o carro, então isso tudo ajudou-me a meter mais pressão porque eu pensei, o carro está ali, eu tenho de passar. Já paguei 700 euros, eu tenho de passar. Sabem, era muita coisa que eu metia pressão a mim própria, ok? Porque é óbvio, ninguém quer passar um exame 3, 4, 5, 6 vezes, não é? Acontece, há quem passa a quarta, a quinta vez, mas é verdade que é muito estressante, a cada vez é mais estressante, pelo menos para mim o segundo exame foi ainda mais estressante. Há pessoas que dizem que ao menos já sabes como é que é os exames e assim, sim, só que se não passares a primeira vez tu pensas, ok, se não for a primeira vai ser a segunda. Mas quando já estás na segunda vez, tu não vais pensar, se não for a segunda é a terceira. Tu já ficas, opa, já estou na segunda, sabem? Mas pronto. Então, depois eu tomei calmantes, porque só os calmantes me ajudavam. Isso é uma dica também que eu vos dou. Tomem calmantes
para esse dia, calmantes não muito fortes. Não tomem daqueles calmantes que vocês estejam a dormir depois ou que vocês fiquem sem reações, porque isso não é bom. Os calmantes que eu tomei foram calmantes à base de plantas, ok? Basta vocês irem à farmácia, pedirem calmantes à base de plantas, eles vão-vos dar, mesmo sem terem de ir ao médico, eles dão-vos isso, ok? Portanto, é só irem pedir calmantes à base de plantas. E eu tomei um calmante à noite, no dia antes, e no dia do exame também. Outra coisa que foi um pouco chata é que no dia do exame eu tive ainda 2 horas de condução. De manhã, às 8 da manhã, acho eu, 8 ou 9 da manhã que eu comecei a conduzir e foram 2 horas, ok? Ok, tudo bem, muito bom conduzir antes do exame, isso é uma coisa que eu vos aconselho. Só que o meu exame só era às 2h40, ou seja, o tempo que eu já estava acordada, porque eu já acordei antes do meu despertador tocar, porque eu já estava nervosa, eu acordei por volta das 7, 7h30, até às 2 da tarde, ainda são 7 horas e tal, 7 horas e meia que eu fiquei ali acordada, a olhar e a pensar, vou passar o exame, vou passar o exame. A cada vez eu só pensava nisso, o tempo todo, e 7 horas é muito tempo a pensarem nisso, ok? Portanto, se tem algo que eu vos posso aconselhar é mesmo fazer 1 hora antes de condução. 2 horas talvez já é demais, porque o vosso cérebro também já fica saturado, sabem? E depois tentar meter o exame logo a seguir, ok? O meu primeiro exame foi assim, eu conduzi 1 hora, acho que foi às 7 ou 8 da manhã que eu conduzi, e logo a seguir, mal a minha aula acabou, eu tive logo exame. Não correu bem por outros motivos, porque eu não estava preparada, não foi à conta do stress em si que eu chumbei. Ok? Depois, o dia do exame, muitas pessoas me perguntaram como é que isso é, como é que isso funciona, e basicamente vocês não têm de fazer nada, ok? É a vossa instrutora ou o vosso instrutor que vai já preparar tudo para vocês, vai-vos dizer a data que vocês vão passar o exame, e no dia do exame vocês só têm de levar ou dinheiro, se vocês ainda não tiverem pago. Eu já paguei tudo de uma vez, porque eu não gosto de ter de levar a cada vez 71, mais 71, mais 71 euros, não. Eu preferi fazer a conta logo para 8 horas, paguei 8 horas e paguei o exame e o selo de uma vez, o que deu 705 euros. E então no dia do exame vocês levam somente a vossa carta de identidade, a não ser que vocês não tiverem pago, então aí sim vocês levem o dinheiro também para pagar o exame e o selo, caso vocês tenham reprovado. Eu vou falar então sobre a segunda vez, o meu segundo exame, como é que ele correu, se fiz erros, etc. Então, no segundo exame eu fiz 2 erros, mas foram erros pequenos, ok? Pequenos que ainda agora me acontecem. O primeiro erro que eu fiz, estava num sinal, estava vermelho, eu parei, ficou verde para mim, o que eu tenho de fazer é arrancar, andar e não preciso me preocupar, porque os outros têm o sinal vermelho. Enquanto eu tenho verde, eles têm vermelho, então eu posso andar. Ok, o problema é que eu me foquei muito nos sinais, nas prioridades, porque eu estava com muito medo de falhar uma prioridade, ok? E o que é que eu fiz? Estava parada, ficou verde, eu arranquei, mas por cima dos sinais está um outro sinal, que é uma prioridade, mas esse sinal aí vocês só olham para ele caso o sinal não esteja a funcionar, ok? Portanto, ficou verde, eu tinha de arrancar, eu arranquei e eu parei, e eu estava a ver, porque o sinal por cima era ceder a prioridade, só que estava verde para mim, então eu não tinha sequer de olhar para esse sinal, e eu olhei, então eu parei e fiquei a olhar se vinha carros. É claro que não, os carros estavam parados porque eu tinha de passar. E aí a minha instrutora disse-me: Joana, está verde. E se elas falam, já vos tiram pontos. Depois disso, fiz mais um outro erro, que foi outra vez num sinal, num cruzamento. Cheguei lá ao cruzamento, já estava quase a chegar para acabar o exame, e ficou verde, ok? Nesse momento eu tinha de virar para a esquerda, então quando vocês viram para a esquerda, as pessoas que vêm de frente, vocês têm de dar prioridade. Ou seja, tinha uma pessoa à minha frente que também queria virar para a esquerda, essa pessoa arrancou, estava verde, esperou até não ter carro à frente para virar para a esquerda. O que é que eu fiz? Mal a pessoa arrancou à minha frente, eu arranquei logo a seguir. O problema é que enquanto a pessoa estava à espera para não vir carros de frente para poder ir para a esquerda, eu fiquei parada em cima de uma passadeira. E mais uma vez
nesse momento eu soube logo. Eu parei em cima da passadeira, eu olhei para o lado e eu, merda. Porque eu já sabia que não se pode parar em cima de uma passadeira. Porque imaginem que fica vermelho. Eu fico ali assim, em cima da passadeira, e as pessoas querem passar e não conseguem porque o meu carro está ali parado. Tenho de passar por frente ou por trás de um carro e não é suposto ser assim, sabem? Ou seja, é isso. Foram esses 2 erros. O máximo que vocês podem falhar é 15 pontos. O teste é sobre 60. Eu tive 47 sobre 60, ok? Ou seja, pronto, passei. Só que é para vocês verem, eu fiz 2 erros pequeninos e mesmo assim... Mas pronto, também posso vos dizer que o meu examinador era um examinador bem... Como é que eu vou dizer? Não, era de poucas piadas, pouca conversa, e ele tirou mesmo o máximo de pontos que ele poderia ter tirado, ok? Porque nenhum desses erros aí foi um erro grave, e mesmo assim ele tirou-me 13 pontos por 2 errinhos, ok? Não fiz no acento, não cometi nada assim de grave, mas ele tirou-me 13 pontos, e 13 pontos é mesmo o máximo, ele não poderia tirar mais porque eu não fiz mais erros do que isso. Portanto, é isso, gente. Isso foi o meu exame. Agora vou pegar o telefone e vou responder às vossas perguntas. Então, a primeira pergunta: como eram os examinadores que te calharam? O meu primeiro examinador, ele foi super simpático, ele tirou o mínimo de pontos que ele poderia ter tirado, só que o problema é que eu fiz vários erros seguidos, ele não teria como me deixar passar, sabem? Por vários erros que eu fiz, várias coisas, ele notava-se que eu não estava pronta para a condução sequer. Mas ele era simpático, houve um momento onde eu não estava a conseguir estacionar o carro e ele disse-me, tem calma, vê o espaço todo que tu tens atrás, ou seja, ele tentou-me ajudar ainda, por isso o meu primeiro examinador foi top, o segundo já foi assim, bem, sabem, reservado. Fiquei mais estressada ainda quando eu vi que ele nem falava, não dizia nada, quando dizia, já dizia tudo à última da hora. Mas é isso, gente, deu tudo certo, vocês conseguem. Outra pergunta, o examinador pediu-te para estacionar? O meu primeiro examinador, ele pediu-me sim para eu estacionar, o segundo não. Ou seja, não sei qual deles o melhor, um era super simpático, pediu-me para estacionar, o outro era super reservado, não me pediu para estacionar, ou seja, eu fiquei super feliz, super aliviada. Eu sei estacionar, mas é assim... Se ele não pede para estacionar, melhor ainda, sabem? Foste ao rond-point de Rémaris. Para quem é daqui 10, todos nós temos medo desse rond-point. Principalmente quando estamos a começar a conduzir. O medo que as nossas instrutoras, os nossos instrutores nos metem nessa rotunda é mesmo... sabem? Enfim. Mas não. Nem da primeira, nem da segunda vez eu fui para aquela rotunda. Ok? Da segunda vez eu não fui e eu soube que estava muito trânsito lá. O meu namorado tinha acabado de passar por lá antes do meu exame e ele disse que estava muito trânsito, que aquilo não andava. Não sei se foi por isso, provavelmente, porque eles não querem perder tempo no trânsito, principalmente no exame. Mas não fui nenhuma das vezes e fiquei muito feliz porque é verdade que é um sítio assim mais tenso. Hoje em dia eu já passo por lá sem problemas. Eu tenho a carta há 3, 4 dias e eu agora vou para lá sem problemas, já nem fico nervosa porque eu já sei como é que é entrar e dar gás e sempre andar, sabem? Tenho um pouco de medo de tirar a minha carta, tens alguma dica para dar? Beijo para ti também, Sara. E a minha dica é, toma calmantes, toma calmantes. Depois, só te digo, prepara-te, quando fores tirar a carta de condução, esquece o dinheiro. Se tu fores-te a focar em eu só posso gastar 1500 na carta, tu vais-te acabar por frustrar muito mais se tu chumbares, isso não é bom. Claro que não podes ser pessimista ao ponto de pensar, eu não sei, eu vou reprovar 3 vezes. Não, simplesmente nós temos de ser realistas. Pode acontecer como pode não acontecer. E nós temos de estar preparados para, se acontecer, para ter dinheiro para pagar e não para esquecermos da carta, não, porque senão depois para recomeçar é muito mais complicado, ok? Mais vale ter logo dinheiro e ter um dinheiro em reserva ainda e não pensar só, vou comprar um carro e vou tirar a carta e então vamos gastar 2000 no carrinho, 1500 na carta, então eu tenho que ter 3500. Não pode ser assim, porque se vocês depois ficarem sem nada, não dá. Ou vocês vão ter de vender o carro para voltar a fazer a carta, ou enfim, sabem?
Por isso, temos de ter dinheiro para não nos frustrarmos tanto em pensar, eu tenho que passar porque eu não tenho dinheiro para pagar mais. Não pode ser assim, ó. E tentar conduzir, se for preciso, fazer condução acompanhada, sabem? Se vocês tiverem tempo, tiverem alguém que vá ter paciência para vocês, façam-o. Eu não o fiz e mesmo assim consegui passar à segunda vez, ou seja, não é necessário. Há quem passe à primeira sem condução acompanhada, ou seja, varia muito de pessoa para pessoa, ok? Perdi a motivação de tirar a carta porque chumbei na teoria. O que faço? Eu sei que chumbar na teoria deve ser tipo, né? Porque a maior parte das pessoas passam logo na teoria. Aqui no Luxemburgo, né? Porque dependendo, na França, não. Na Bélgica, por exemplo, já não é o caso. A Bélgica é muito complicada na teoria. Mas é o seguinte, tens de pensar, se eu reprovei na teoria, ou é porque estavas nervosa e não te concentraste nas perguntas, ou porque não estavas simplesmente preparada e pensaste que estavas preparada, porque toda a gente te diz é fácil, é fácil, é fácil. E sim, é fácil, mas tens de estudar. Se tu tiveres estudado o suficiente, tu passas. E a minha dica para ti é, faz os testes na internet, faz o máximo, faz todos os dias, eu sei que é uma seca, mas mais vale fazer e passar do que teres de recomeçar e recomeçar e recomeçar, porque a teoria é mesmo uma seca, ok? Por isso faz os testes e vais ver que para a próxima passas e pensa, a carta só a passas uma vez na vida, a não ser que faças porcarias, né? Mas por norma só precisas passar uma vez na vida. Por mais que agora custe, é uma coisa que depois tens por trás de ti e está feito, sabes? Para o resto da tua vida, por isso é isso que eu pensei sempre. Chumbei uma vez, ok, mas eu não vou desistir, porque é uma coisa que é muito útil para o dia-a-dia, para os trabalhos também. Dependendo de onde vais trabalhar, eles já perguntam logo se tu tens carta de condução, mesmo se tu não precisas de conduzir lá na empresa ou enfim. Mesmo que o teu trabalho não seja conduzir, eles querem saber se tu tens como ir lá ter e se não vais depender só dos transportes, ok? Próxima pergunta, podes mostrar o carro? Podes mostrar o teu carro? Sim, vou deixar aqui umas fotos, já deixei algumas por aí, mas se tu quiseres ver mais, vou começar a mostrar mais no meu dia-a-dia, o meu carrinho e isso tudo. E vou deixar aqui o meu arroba do Insta outra vez, se vocês quiserem ir lá e me acompanhar de mais perto e eu conto-vos logo em primeira mão tudo o que acontece, o que eu faço, como é que tem corrido comigo os dias, se eu estou estressada, enfim, tudo isso. O que mais foi difícil na carta de condução? O que mais foi difícil? Para mim foi o stress que isso me meteu, de pensar, eu tenho de passar, eu tenho de passar, eu tenho de passar, sabem? Isso é mesmo... Para mim foi mesmo isso. Porque de resto é uma coisa que se consegue. Claro que o dia do exame é o dia do exame, sabem? Não tem como vocês preverem se vocês vão passar ou não. Vocês podem ter conduzido super bem e no exame ficarem estressadas e não passarem. Como podem ter conduzido sempre super mal e chegar ao exame vocês se concentrarem a um ponto e passarem logo, sabem? Por isso, para mim é mesmo o exame e o stress que o exame nos mete é mesmo... para mim, né? Outra pergunta foi uma pessoa do Brasil. Não é sobre condução, é sobre o lado que o motorista dirige. Aqui no Brasil é esquerdo, e aí? Aqui também é esquerdo. Eu já não sei onde é que é, tem aí países onde é do lado direito que se conduz. Aqui não, é o lado esquerdo, ok? Por isso, tudo certo. Qual o valor da carta aí? Aqui no Brasil, a média é de 3.000 reais. Não sei quanto é o real convertido em euro. Então, aí é 3.000 reais, vamos fazer aqui a conta. Outra coisa, nós não nos podemos esquecer que aqui nós recebemos muito mais e o real perde muito valor, ok? Então, 3.000 reais aqui são 474 euros. Agora vou fazer como se fosse 1.500 euros, quanto é que seria em reais? Seria 9.478 reais, ok? E a minha carta já me ficou por 2.500 que me ficou a carta. É, 2.400 vá que me ficou a carta. A minha carta ficou-me por 15.166 reais, ok? É verdade que ao ver assim parece um absurdo, sabem? Se eu chumbar a condução, quantas horas a mais tenho de fazer antes de ir ao segundo exame? São 8 horas, ok? São 16 horas que tens de conduzir e depois, se tu reprovares, tens de fazer metade delas, então são 8 horas. Próxima e última pergunta. Já ando há mais de 2 anos a tentar passar a carta, mas não tenho coragem. Então, não sei se
estás a querer dizer que já deste aulas e que não tens coragem de ir a exame, se já foste a exame e chumbaste, ou se estás há 2 anos a querer começar a carta e que alguma coisa te impede. Como eu já disse ao longo deste vídeo todo, façam... Não se foquem muito de eu tenho de passar à primeira, não. Vocês vão passar quando vocês tiverem de passar, quando vocês estiverem prontos, porque é verdade que às vezes nós podemos fazer erros estúpidos, só que eu vou-vos dizer a verdade, se eu tivesse passado a primeira vez no exame, muito provavelmente eu já teria tido um acidente entretanto, porque eu não tinha reações, eu ficava muito perdida, eu não sabia o que é que eu andava a fazer, eu parei no meio de uma rotunda, sabem, eu fazia coisas... Eu não tinha coragem de entrar para a autoestrada, não tinha coragem de ultrapassar caminhões ou outros carros, eu não conseguia fazer nada disso. Portanto, se eu tivesse passado, não sei se eu estaria a conduzir agora, porque talvez eu teria tanto medo a ponto de não conseguir conduzir, ou eu ia conduzir e ia meter medo a mim própria, porque eu ia estar sozinha, eu ia estar na autoestrada, ia ter de gerir tudo sozinha. Portanto, eu, antes do primeiro exame, o dia antes, eu disse... E eu pedi muito ao universo que eu queria passar, mas eu não disse, eu quero passar, simplesmente ajuda-me a passar. Não. Eu disse, se eu merecer passar, eu vou passar. Se eu não passar é porque eu posso vir a ter acidentes e eu preciso de ter mais prática, sabem? Por isso, é isso. Começa simplesmente, vai, força. Se não conseguires à primeira, vai à segunda. Prepara-te, tem dinheiro de lado e pronto, e pensa que chumbas uma vez, chumbas 2 vezes, ok, mas depois para o resto da tua vida tu tens uma carta de condução e é muito importante, mesmo que tu agora não tenhas carro e não vais conduzir nos próximos tempos, é sempre bom tu teres uma carta de condução. Agora, claro, outra coisa é, tiras a carta de condução, mas também não é para ficares meses sem conduzir, sabes? É o que eu digo sempre, eu comecei logo a conduzir e eu perdi os medos todos que eu tinha tanto medo que agora eu tenho a carta há 4 dias e para mim eu já conduzo bem, claro que ainda faço um erro ou outro, ainda tenho às vezes de conduzir mais devagar para ver o que é que eu estou a fazer e assim, mas eu conduzo bem, eu consigo manter, enfim, o ritmo na condução, eu não fico a conduzir assim, como nas aulas, por isso... Força só, tu consegues, todos nós conseguimos, todos que começam a carta, um dia acabam-a, uns desistem e então nunca acabam, outros vão, reprovam as vezes que for preciso, mas depois quando passam o exame o momento está feito, é um assunto arrumado e é sempre um extra, é sempre bom ter carta, é sempre útil, muito útil, ok? E é isso, gente. De resto, acho que não tenho mais nada para dizer. Se vocês quiserem também saber como é que é ter um carro, porque eu comprei um carro sozinha aos 19 anos e eu sou estudante, ok? E vocês querem comprar um carro, vocês estão na escola, estudam, mas querem ir de carro para a escola, não querem levar o dos vossos pais, ou os vossos pais não têm carro, não sei. Pronto, se vocês querem saber como é que é o seguro, o combustível, quanto é que fica isso tudo, eu posso fazer um vídeo também a explicar isso tudo. Não é muito o tipo de conteúdo que eu gravo, só que como para mim isto aqui também é uma novidade na minha vida, eu gosto de levar isso aí para vocês também. São informações que eu sei que a maior parte das pessoas que me acompanham são pessoas jovens, pessoas que ou já têm carta ou ainda vão tirar daqui a uns anos ou agora. E é sempre útil nós sabermos essas coisas, ok? Porque são coisas que não nos ensinam na escola e é para isso que eu estou aqui. Estou aqui para vos ensinar, para vos dar dicas, para vos dar conselhos, para vos explicar um bocadinho como é que é para mim e ao mesmo tempo vocês pegam exemplos e fazem igual ou enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, por favor. Eu tenho uma meta até ao final do ano e vocês a deixarem um like e a ver o vídeo até ao fim já me vão ajudar muito. Se eu chegar a esta meta até ao final do ano, eu vou-vos dizer... É uma meta que eu estou a isto aqui de conseguir, sabem? Mas preciso da vossa ajuda, ok? E é isso, gente. Força nisso, vocês vão ter a carta. Seja agora, seja daqui a uns anos, vocês vão a ter. Quando vocês se meterem nisso, vocês vão sair de lá com a carta na mão. E não tem nada que vos vai deixar mais feliz do que saber que vocês conseguiram passar num exame que é tão importante e que vos vai trazer tanta coisa na vida. E é isso, gente. Até à próxima. Tchau!